Bom, seguindo aqui, eu continuo nervosa, então não consigo decorar, então eu vou ler aqui, bonitinho, qual que é a nossa próxima palestra, que é com a Gislene Aprigio, também não sei se é assim que fala, se pronuncia, mas se estiver pronunciado errado, por favor, me corrija, que é Conhecimentos em Hardware para Programar Melhor. Gente, eu achei super legal esse tema, estou aqui ansiosíssima. A Gislene é analista de TI da Sesc São Paulo, e ela trabalhando como TI, né, ela vê diariamente diversas dúvidas em relação a como montar e configurar uma máquina para programar, e como escolhas erradas podem influenciar no desempenho do trabalho. Olha, me encaixei muito nisso, viu? E o conteúdo da palestra tem o objetivo de dar dicas de configurações de hardware, de equipamentos no desenvolvimento e em diferentes linguagens, né? E dar autonomia para que as mulheres possam melhorar as decisões de compra. Bom, a Gislene, ela atua como analista de TI na unidade Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo, formada em Sistemas de Informação no Centro Universitário do SENAC, com pós-graduação em Gestão Estratégica, em Educação à Distância e Gestão de TI. Já atua como infraestrutura e servidores Linux por 6 anos no projeto Telecentros para a Prefeitura de São Paulo e foi consultora da Salesforce, que também é uma das nossas patrocinadoras, na empresa Cloud2B. E é isso, vamos chamar a Gislene aqui para o nosso palco? Bora lá? Olá, bom dia. Bom dia, mulheres, tudo bem? Que chique. Olha, o palco é todo seu, Gislene, vai lá. Muito obrigada. Então, vamos começar aqui a nossa palestra, Conhecimentos em Hardware para Programar Melhor, mas primeiro vamos falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Gislene Aprígio, eu sou mulher, parda, de ascendência indígena e africana. Meus cabelos estão passando por transição capilar, então eles são encaracolados e lisos. Eu estou aqui no meu sofá marrom e ao fundo nós temos uma parede branca. Se durante a palestra aparecer algum barulho, assim, uma furadeira, é o vizinho aqui de cima. Eu já avisei para ele, mas oremos, vai dar tudo certo. Então, eu sou analista de TI, eu me considero nerd desde criança, sempre gostei muito de tecnologia. Eu brinquei, um dos meus primeiros xodós de brinquedos foi uma calculadora. E assim, eu brinquei, quanto mais eu fugia da informática, mais ela me puxava. Então, eu acabei, vamos nos entregar às nossas paixões, não é verdade? Então, eu fiz curso técnico, fiz graduação, e uma das coisas que eu acredito é que a educação e a tecnologia podem trazer soluções muito importantes para a sociedade. Então, por isso que mesmo na área de tecnologia, sendo analista de TI, eu fiz uma pós em educação à distância, e isso foi antes da pandemia. Então, muita gente brinca comigo que eu estava pensando já nesse ano, e eu acabei este ano tendo que efetivamente fazer coisas nessa área na empresa onde eu trabalho. Coloquei aqui no Quem Sou Eu que estou calando a impostora, porque não imaginaria hoje estar fazendo uma palestra aqui para vocês. Então eu agradeço muito Programaria pela oportunidade, e deixo a impostora bem longe, que hoje eu vou dar uma palestra para vocês. E eu sou da turma do suporte. Eu trabalho com equipamentos, mas eu sei que esses equipamentos são para pessoas. São as pessoas que fazem a magia acontecer. Então, vamos começar aqui com as informações sobre hardware. Para contextualizar aqui a nossa palestra, eu queria contar uma historinha, a historinha da Mari, que é minha colega de trabalho. Ela veio me procurar, e porque ela queria vender o computador atual dela para comprar um novo, então pelo menos para ajudar com 1/3 ou metade do valor do computador novo que ela tinha. Então eu falei, me traz a configuração que eu te falo qual é o preço. Aí ela, ok, tudo bem, me trouxe a configuração. Só que quando ela me trouxe a configuração, eu tive que contar uma má notícia para ela. Ela tinha comprado um computador por R$2.000, e naquele tempo que ela me mostrou, ele valia cerca de 100 a R$150.
Quando eu vi a configuração, eu falei para ela, mas Mari, você deve ter esse computador há muito tempo, né? Aí ela me falou, não, eu comprei ano passado, parcelei em 10 vezes, foi R$ 2.000. Gente, eu fiquei chocada. Virei para ela e falei, como assim, Mari? Para vocês entenderem o grau que eu fiquei chocada, a configuração do computador dela é a mesma configuração do meu primeiro computador, que também foi parcelado, mas foi parcelado em 2003. O computador dela era um Pentium 4 com 2 GB de memória e 160 GB de HD. Foi vendido para a Mari como novo. Só que assim, a Mari não tem a obrigação de saber que aquela configuração não era uma configuração nova. Mas a pessoa que vendeu para a Mari, essa sim, ela tinha a obrigação de ter sido ética e honesta com ela. E, infelizmente, isso é muito comum, e mais infelizmente ainda com mulheres, porque nós temos um contexto histórico e que mulher não entende de equipamento, que mulher não entende de computador, que mulher não sabe desmontar, enfim, muitas vezes nos tiram a decisão de compra. Fala assim, tá sobrando aquele computador velho, vamos montar ali para a mocinha. Não, nós temos que mostrar que nós também temos informações. Não que todo mundo tem que ser técnico em informática, em hardware, saber todas as peças, mas nós mulheres, nós temos que buscar informações para que nós possamos lutar contra isso também, contra esse preconceito e contra esses atos de desonestidade. Então, e para encontrar o computador ideal para você, o que nós temos que fazer? Perguntas, muitas perguntas que nós temos que fazer. Por quê? Nós temos que saber a necessidade que nós temos daquele equipamento. Independente se é um computador, um notebook, um desktop, um celular, primeiro nós temos que saber a nossa necessidade e quais perguntas são importantes. Quando alguém me procura, falando, Gi, monta uma configuração para mim de um computador, eu não sei o que comprar, eu vejo tanta coisa na internet, não sei o que é legal para mim. Eu encho a pessoa de perguntas. E a primeira pergunta é, quem irá utilizar o computador? Vai ser somente você? Você vai compartilhar com alguém? Porque se você for compartilhar, você também tem que saber a necessidade da outra pessoa. Nós sabemos que muitas vezes nós compramos um computador e, de repente, temos que dividir com o nosso cônjuge, com o nosso filho. Então, nós temos que saber quais são as necessidades dele também. E qual é a principal função daquele computador? Ele vai ser para trabalho? Vai ser para estudo? Para trabalho e entretenimento? Você vai jogar com aquele computador? Essas perguntas são extremamente importantes para que elas serão as variáveis para a gente escolher a melhor opção da nossa compra. Mais uma pergunta, mobilidade. Qual é a mobilidade que a gente vai ter com o nosso equipamento? Podemos ter uma Dev Maria que trabalha em casa, quer colocar o seu computador na mesa, quer ter um pouco mais de conforto, precisa de mais espaço, não vai sair com este computador para lugar nenhum, então a melhor opção seria um desktop. E podemos ter também uma Dev Maria, que vai fazer palestras, tem que levar sua ferramenta de trabalho nas reuniões. Uma coisa que está acontecendo muito nessa pandemia, e que isso é uma tendência que vai continuar acontecendo, seriam os trabalhos híbridos, onde você trabalha um pouco em casa e um pouco na empresa. Nesse caso, seria interessante um notebook. Quanto tempo eu quero ficar com o computador? Essa pergunta também é muito importante. Por quê? Porque ela envolve duas coisas. A primeira é a escalabilidade. Quando eu tenho uma configuração de computador, eu tenho que pensar, por quanto tempo o desempenho desse computador vai ser favorável para mim? Quando eu quero um computador de 1 a 2 anos, mais ou menos, eu posso pegar uma configuração um pouco mais fechada. Eu não vou colocar memória depois,
eu não vou colocar depois e vou comprar um equipamento novo depois de 2 anos. Se eu penso em ter um equipamento por mais de 3 anos, então é interessante já pensar que o sistema vai mudar, eu vou ter outras possibilidades de trabalho, outros aplicativos que eu vou poder utilizar. Então, o que vai acontecer? Eu vou precisar muito pensar que eu posso ter que colocar mais memória na máquina, posso ter que trocar o tipo de armazenamento, de repente trocar o HD, trocar o SSD, e aí o que vem nessa? A gente pode ter a escalabilidade, que é poder colocar mais peças no seu computador, ou já pensar numa configuração excedente. Por exemplo, eu tenho um computador, essa configuração X para mim hoje está boa. Então eu vou pegar e vou pegar um pouco a mais do que teoricamente eu necessito para que eu possa ficar mais tempo com aquele computador. Agora, uma das perguntas mais difíceis: quanto eu posso ou devo pagar no equipamento? Porque eu tenho que encontrar um ponto de equilíbrio. Eu tenho que pensar em todas as perguntas que foram feitas anteriormente e ver o quanto de orçamento eu tenho disponível. Muitas vezes a gente quer uma coisa, eu quero o computador o melhor que tem, só que eu não tenho dinheiro suficiente. Então, é legal realmente pensar nessas necessidades. Nos próximos slides, além de algumas outras dicas que eu vou dar, eu vou passar algumas configurações mínimas para algumas linguagens específicas. De repente, a linguagem que você trabalha não necessita de tanto poder de hardware. Então, é legal sempre refletir sobre isso. Então, algumas dicas sobre algumas peças específicas. Então, primeiro, memória não é armazenamento. Memória é uma coisa, armazenamento é outra. O que a gente fala que é a memória RAM no computador é a memória volátil, é a memória que depois é perdida. E para que ela serve? Ela carrega nela todos os aplicativos que estão em execução no computador. Eu até coloquei a Dory aqui do lado, porque é isso, depois de um tempo, ela esquece. Não que é um tempo aleatório, mas, por exemplo, eu abri o navegador, fechei o navegador, ele sai da memória RAM. Eu abri um outro programa, ok, está lá na memória RAM, depois ela sai da memória RAM. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito importante, porque quanto mais aplicativos eu tenho no computador, mais eu preciso de memória RAM. Mas eu sou aquela pessoa que abre várias abas do navegador enquanto estou escutando música, escutando vídeo no YouTube e mexendo num documento. Com certeza, você é a pessoa que precisa de memória RAM na sua máquina. De armazenamento é onde fica a parte permanente do computador, que é o sistema operacional, os arquivos de aplicativos. Se eu tenho muito aplicativo no computador, eu também preciso de armazenamento. E é onde ficam os seus documentos, seus vídeos, suas fotos. Hoje em dia, nós temos praticamente 3 tipos principais de armazenamento que nós utilizamos, que é o HD, o SSD e a nuvem. Então, vamos falar da nuvem primeiro, porque ela é uma variável que impacta diretamente no quanto a gente tem que pensar em HD e em SSD. Se você usa muito aplicativos de nuvem, iCloud, iTunes, Google Drive, se os seus documentos, se as suas fotos, se os seus vídeos estão na nuvem, você não precisa gastar tanto com armazenamento físico, com SSD e HD. Então, é legal você ver também este equilíbrio que você pode fazer. Agora, vamos falar sobre HDs e SSD. HD, quais são as vantagens? Hoje, é o preço e você tem HDs de maior capacidade. No caso do SSD, é a velocidade e o fato dele ser mais silencioso. Por que o SSD é até 3 vezes mais rápido que um HD? O HD, como vocês estão vendo na figura, são discos e tem uma agulhinha que ela vai procurando o local onde está o seu arquivo. Então, quando você clica no seu arquivo, isso falando de maneira bem resumida,
quando você clica no seu arquivo, que vai o comando processador que manda para o HD, ele literalmente, a agulhinha mexe até onde vai, aonde está o seu arquivo. Já no caso do SSD, é como se fossem várias plaquinhas, vários cartõezinhos SDs, esse que você tem no celular. Então, é muito mais rápido o funcionamento. Já tem vários casos de pessoas que falam assim, eu ligo o computador, demora 3 minutos, 5 minutos com HD. Não, troquei pelo SSD, agora ele liga em 15 segundos, 30 segundos. Por isso que muitas pessoas da área de programação estão procurando o SSD. E quando devemos comprar uma placa de vídeo? Quando eu programo ou testo jogos, normalmente quando a gente tem uma demanda maior em relação à imagem, a vídeo, a gente precisa de uma placa de vídeo, porque é como se ele fosse um outro computador dentro do seu computador. Só que esse outro computador, ele está focado no desempenho das suas imagens. Então, se você programa, se você edita vídeo e imagem, e se você joga, é bem interessante você ter uma placa de vídeo. Porque a placa de vídeo ela tem memória própria, processador próprio, e isso faz a sua máquina funcionar de maneira mais rápida, mesmo quando você estiver usando outros aplicativos, porque aí a parte de imagem fica focada na placa de vídeo, entendeu? Então, mas e para programar? Depende da linguagem. Tem linguagem que você pode utilizar bem menos capacidade de armazenamento, de memória, e linguagens que você vai precisar de mais. Nos próximos slides, eu vou mostrar para vocês 3 exemplos. Poderia ficar aqui falando de várias linguagens, mas eu escolhi 3 com níveis diferentes de necessidade de hardware, e a primeira delas é o Node. Node é uma linguagem mais leve, então, para a gente utilizar, a gente vai precisar, no mínimo, né, essas são configurações mínimas, um Core i3, 4 GB de memória, 120 de armazenamento. Eu coloquei armazenamento porque lembra que eu falei lá atrás que armazenamento pode ser o HD ou o SSD. Então, é um caso de vocês decidirem qual vai atender melhor a sua necessidade. Os aplicativos necessários para você programar em Node não são muitos, como você vê aí embaixo. São apenas 3. E eu coloquei aqui uma fotinho do Raspberry Pi, que é um computadorzinho super compacto, que você já liga o monitor, tem USBs, placa de rede, e você, mesmo sendo um computador super portátil, acessível, você já consegue configurar Node nele. E aí a próxima linguagem é Ruby. Ruby, eu escolhi um Core i5 com 8 GB de memória e armazenamento de 250. O mínimo para você trabalhar com Ruby é o editor de texto, o terminal e o próprio Ruby. Esse tipo de configuração é uma configuração que você encontra com muita facilidade no mercado. Eu brinco que é uma configuração um pouco padrão. Não é nada muito absurdo e também não é nada muito compacto. A próxima linguagem é o Java. Java tem uma coisa para explicar para vocês. Quanto mais memória RAM vocês colocarem numa máquina que vai programar em Java, mais nós agradeceremos. Então, eu coloquei aqui a configuração mínima, que seria um Core i5, 16 GB de memória e 400 GB de RAM. No caso do Java, você vai precisar de mais aplicativos. Lembra que eu falei que os arquivos dos aplicativos ficam no armazenamento. Por isso que eu joguei um pouco o armazenamento para cima. Agora, a execução desses aplicativos vão ficar na memória RAM. Então, como são muitos aplicativos, um pouco mais de armazenamento e um pouco mais de memória. Eu conheço uma Dev Maria, que quando ela vai compilar um código,
em Java, ela coloca o código para compilar e vai tomar café, porque demora 10 minutos, 12 minutos. Então, olha a importância de você poder dimensionar com facilidade, você ter um dimensionamento personalizado para o que você vai fazer. Eu amo tomar café, mas eu acho que a gente tem que tomar café quando a gente quer, não toda vez que a gente vai fazer um teste. Olha o quanto de desempenho de trabalho você pode dar para uma pessoa quando você configura uma máquina de uma maneira mais personalizada para você. Então, eu até brinquei aqui, ó, que para você configurar em Java, além do Java, JDK, OpenJDK, a IDE, Postman ou navegador, você vai precisar de muito café para esperar compilar. Ah, mas eu programo em Java, mas eu não tenho essa máquina com muita memória. A gente trabalha com o que a gente tem atualmente e a gente sempre pensa em evoluir. Lembra da escalabilidade? Da escalabilidade? Você pode fazer um plano para, futuramente eu vou aumentar um pouco a memória RAM da minha máquina, porque querendo ou não, quando a gente configura uma máquina, principalmente nós de TI, independente da área de TI, é a nossa ferramenta de trabalho. Então, valor de equipamento não é um custo, é um investimento. Então, se naquele momento eu não tenho o dinheiro, eu posso fazer um plano para fazer um upgrade da máquina. Tudo depende da sua necessidade e de força para a gente sempre conseguir evoluir. Agora, algumas dicas gerais de compras. Agora, com a pandemia, né, a gente anda comprando mais ainda via lojas de departamento e internet. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que pesquisar a reputação da loja. Sempre tem aqueles sites, Reclame Aqui, sempre é bom dar uma olhadinha, ver qual é a reputação e quais são os tipos de reclamação. Se as reclamações daquela loja podem influenciar na nossa experiência. Então, isso é bem importante. Procurar sites confiáveis, não pensar que a lojinha da esquina, de repente. Então, a gente sempre tem que pegar indicações. Mesmo a lojinha da esquina pode ser uma boa opção. Só que se você compra pela internet, é importante que sejam sites confiáveis. Chegou o computador, chegou o notebook na sua casa, já abre e testa. Porque você tem que ver se a configuração que você comprou bate com a configuração que você imaginava, se o que aparece no computador é o que estava lá na loja, se não teve nenhum outro tipo de erro. E uma coisa muito legal também é você registrar os passos da sua compra. Printa a página lá da compra, vai printando cada passo, porque qualquer problema que você tenha em relação à compra, à entrega, você tem como provar. Então, isso é bem legal também. E a garantia. Há marcas que, se você quiser fazer upgrade de memória, de outras peças, elas vêm na sua casa e fazem para você. Então, se a máquina tem garantia, utilize a garantia. Passou a garantia, aí sim você pode abrir a máquina, dar uma olhada, fazer algumas limpezas com cuidado, é claro. Agora, quando você vai comprar numa loja de informática específica, o legal é, se houver uma loja onde você possa escolher as peças, existem lojas que fazem isso, e aí elas montam o computador na sua frente. Isso é uma solução bem legal quando você não tem muito conhecimento. Mas mesmo quando isso acontecer, você tem que acompanhar cada passo. Você tem que olhar cada peça. Colocou dentro da caixinha, você confere. É legal ter uma nota com a descrição de todas as peças. Por exemplo, você foi numa loja com as configurações e eu monto aqui para você. Você confere a nota. Chegou em casa, ligou a máquina. Você tem que conferir se aquela configuração que você comprou é exatamente a mesma configuração que ele disse que ia te prometer. Ok? Uma outra dica bem legal é você rodar aplicativos de diagnóstico.
Existem vários aplicativos que você pode rodar, tanto para ver qual é a configuração da sua máquina, quanto a qualidade, se a memória está bem, se o HD está rodando legal. Então, é legal usar esses aplicativos de diagnóstico para, de repente, por exemplo, no caso da Mari, ela saberia qual é a configuração da máquina e saberia se a memória está legal, se o HD está legal. No final da apresentação, eu coloquei um slide de links úteis. Então, um dos links são algumas dicas desses aplicativos de diagnóstico. E procure indicações de outras mulheres. Às vezes você trabalha numa empresa e tem uma colega que tem um computador que você fala, nossa, legal esse computador, qual é a configuração? Pergunta para ela. Se tem minas de infra na sua empresa, pergunte para elas, com certeza elas vão querer ajudar. Não, infelizmente não tem minas de infra na minha empresa. Pergunte para homens também. É interessante que eles saibam que vocês têm interesse, que nós temos interesse, que este lugar também é nosso, que a gente não tem que colocar na mão de terceiros as nossas decisões. Porque informação, como está aqui, ela traz autonomia. Não tem uma coisa mais simples e efetiva de fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Há pouco tempo, aqui em casa, a gente colocou uma torneira elétrica na pia. O que eu sabia de torneira elétrica antes disso? Nada, não sabia nada. Agora eu já tenho as informações, já sei de frequência que tem torneira monocomando, tem torneira a gás, tem torneira elétrica, tem torneira que você coloca o aquecedor embaixo da pia. Quando a gente quer conhecer um equipamento, quando a gente quer conhecer algo, a gente deve buscar informações. Então, vejam vídeos no YouTube, procurem blogs que falem sobre o assunto, perguntem. Com o tempo, vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças. E, no nosso caso, é a nossa ferramenta de trabalho. Quando a gente busca conhecimento, a gente se empodera. E a gente se torna dono das nossas decisões. Então, aqui nós temos alguns links úteis sobre a instalação daquelas linguagens que eu falei para vocês, os programinhas de diagnóstico para vocês usarem nos computadores de vocês. E eu queria agradecer muito. Agradecer ao Programaria por essa oportunidade, por fazer eu calar a minha impostora. Espero que vocês tenham gostado muito e que essas dicas sejam úteis para vocês. Muito obrigada mesmo, viu? Foi um prazer e uma alegria, uma honra estar aqui. Prazer é nosso, Gislene. A gente tem algumas perguntinhas aqui. Sim. Deixa eu ver aqui. Tem uma aqui, ó. Na verdade, ela é a continuação de uma outra, então vou fazer a primeira e já emendar na segunda. Gislene, é imprescindível o uso de um SSD para otimização da máquina para quem desenvolve? Então, SSD é uma opção muito legal para você que desenvolve. Claro, principalmente dependendo da sua linguagem, é claro. Eu indicaria que você, de repente, pode usar os dois. Pode usar um HD para colocar alguns arquivos, se inicialmente você não tem muito poder aquisitivo, e aí depois você vai, de repente, você está com SSD de 1 TB futuramente, que aí vai ajudar bastante no desenvolvimento. Sim. A próxima pergunta é, e compensa montar um notebook ou apenas um desktop e isso funciona? Como assim montar um notebook ou um desktop? Olha, montar um desktop é bem mais fácil do que montar um notebook. Notebook, normalmente, você acaba buscando as marcas, e tem algumas marcas que elas têm uma arquitetura um pouco mais fechada, que, de repente, até atrapalha na escalabilidade. Eu acho legal, já montei desktop. Se você tem essa opção de deixar na sua casa por conforto e não vai precisar se movimentar, é bem legal montar desktop. Notebook eu acho mais legal você comprar. Muito legal, muito interessante. Essa daí eu achei até... foi até para mim também. Tem uma outra aqui. A Maria Constança, ela perguntou, ela não sabe se ela perdeu essa parte, mas ela gostaria de entender o core e como ele influencia. Aí essa pergunta também
teve uma curtida ali, então provavelmente teve mais gente que tem interesse. Essa pergunta é um pouco mais complexa, mas é que o core é como se for dentro do processador, e quando você fala i3, i5, i7, é a capacidade desse processador. Tem a ver com a quantidade de núcleos e tem a ver com a capacidade de processamento. Quando eu coloco, por exemplo, para Java, que pode ser a partir de um i5, você pode usar um i7, não tem nenhum problema. Que depende muito da necessidade de cada pessoa. Por isso que eu falei das perguntas. Quando alguém me pede para fazer uma configuração, eu quase faço uma entrevista. Sim. Mas eu acho bem legal, no caso do Core, i3, i5, i7, tem os materiais da Intel que mostram com bastante detalhe o que cada um faz. Então, é uma dica que eu dou para vocês. Beleza. Teve uma pergunta aqui que é da Ingrid, eu achei bem interessante. Se você tem dica aí de quais são os aplicativos de diagnóstico que possa rodar em um PC novo. Então, para pegar configuração, um que eu indico bem é o Everest, que aí ele mostra tudo que tem dentro da sua máquina, ele vai mostrar. Em relação a diagnóstico tem vários main testers. Uma coisa bem legal que eu acho também, eu que gosto de Linux, tem uns CDzinhos de lives, né, de Linux que você sobe e vem várias ferramentas de diagnóstico juntos. Eu vou colocar lá também na apresentação, lá nos links úteis, para você poder baixar e poder, de repente, fazer um CDzinho live. Aí, toda vez que você tiver a opção, você pode ir lá, colocar o CD live, aí você pode testar memória, HD, várias coisas. Massa, não, muito legal. Finalizando, eu mesma fiz essa pergunta, que é assim, sua opinião mesmo, sem colocar sua conta em risco, pode ser tranquila. O que você prefere, né? Um desktop ou um notebook? Imaginando, assim, independente da atividade. Seja, sinta-se livre, assim. Olha, eu prefiro desktop. Pode falar. Olha, eu vou falar, vamos dizer assim, pessoalmente, o que eu utilizo hoje na minha vida. Eu tenho um notebook que eu utilizo, por exemplo, para, de repente, uma palestra, uma reunião, porque, assim, eu estou no trabalho híbrido. Então, às vezes, eu tenho que ir para o trabalho, às vezes eu trabalho na minha casa. Então, na minha casa, eu acabo usando o notebook. E no meu trabalho, na minha mesa, é desktop. Por conforto, por escalabilidade, se eu quiser falar, não, vou abrir aqui e colocar mais memória na máquina, preciso colocar uma placa de vídeo. Então, o desktop, ele te traz muita facilidade na hora de você precisar aumentar a capacidade da sua máquina, né? O notebook, querendo ou não, ele é mais fechadinho. Você tem que usar ele para mobilidade mesmo. Sim. Mobilidade na sua casa e mobilidade fora de casa também. Não, ótimo, então. Gislene, muito, muito obrigada. Foi um prazer aqui compartilhar esse palco com você. Foi uma ótima palestra. Eu agradeço muito, foi a minha primeira palestra. Nossa, é uma honra. Eu devo estar, estou super nervosa, agora vai passar, tá tudo certo. Tá tudo certo. Se você quiser deixar suas redes sociais para a gente poder te seguir também. Isso, estou viva.